Bora. Então lá, pessoal, fazer agora questões da Lei de Improbidade, Lei 8429/92, alterada pela Lei 14230 de 2021. Olha só, então, questões. Vamos lá, na tela, que fala assim: os policiais militares Antônio e João, do Estado Beta, no exercício da função de forma dolosa, receberam vantagem econômica direta consistente em propina, no valor de R$30 mil, para tolerar a prática de narcotráfico por determinada organização criminosa. No caso em tela, de acordo com a Lei de Improbidade, Antônio e João respondem ou não por improbidade? Praticaram ou não ato de improbidade? E se praticaram, qual foi o ato? Artigo 9, artigo 10 ou artigo 11, hein? Pense aí, leia as questões e responda. Vai, 10 segundos. E aí? Quem não deu tempo, dá uma pausa o vídeo, leia as questões e responda, tá? É importante você fazer as questões e não só assistir a aula, tá? Então dá um pause no vídeo, depois você volta aí. Aqui ficou a letra D, tá? Letra D, tá? Praticaram ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito e estão sujeitos, entre outras sanções, a suspender direito político por até 14 anos. Por quê? Eles receberam vantagem econômica para deixar ou de fazer algo, né, fazer ou deixar de fazer, uma atividade que é competência do agente público. É ato de improbidade que gera enriquecimento do agente, né, do artigo 9, lá no artigo 9, inciso 1 da Lei de Improbidade, letra D, questão correta. Beleza? E a sanção, com a alteração da Lei 14230, é suspender por até 14 anos o direito político do agente público, tá bem? Houve aí um aumento do prazo da suspensão dos direitos políticos. Show de bola? Vamos lá. Questão número 2, na tela, né? É indispensável a atuação do Ministério Público na ação de improbidade, seja como autor da ação, seja nas hipóteses em que não for parte, né, como fiscal da lei sob pena de nulidade. Olha só, essa questão aqui foi 2022, já alterada com a lei 14230. Só que aqui está na redação anterior da lei de improbidade, tá? Por quê? Porque agora, com a lei de improbidade nova, né, alterada, o autor da ação será sempre o Ministério Público. Então ele será sempre o autor da ação, né? Não tem como, né? Então não tem como ele não ser o autor da ação e ser intimado para agir como fiscal da lei, tá? Na redação da lei, ele é sempre o autor da ação. Na redação da lei agora, ele é o único legitimado a propor a ação de improbidade. Eu só deixei essa questão por quê? Porque, lembrando que o STF está indo na direção de que a legitimidade para propor ação de improbidade não é só do Ministério Público, não. O ente público que também sofreu ato também terá legitimidade para propor ação. Então, nessa redação, nesse entendimento do STF, aí sim, se o MP não for autor da ação, ele vai ser intimado para agir, se for o caso, então, como fiscal da lei, na sua redação anterior, antes da alteração que teve na legislação em 2021, tá bom? Mas aqui o item no concurso foi dado como correto, tá? Questão dada como certa, beleza? Outra questão. O MP da Bahia ajuizou uma ação em face de João, ex-prefeito do município Alfa, uma ação de improbidade, imputando-lhe prática de ato ilícito que causou prejuízo ao erário, né? Artigo 10, na medida em que frustrou a licitude de processo licitatório para beneficiar determinada sociedade empresária, acarretando perda patrimonial efetiva ao município. Então houve perda patrimonial, né, o dano financeiro econômico direto. No caso inteiro, no bojo da instalação civil pública por improbidade, além do ressarcimento ao erário, João está sujeito a algumas sanções, como por exemplo, então aqui, prejuízo ao erário, artigo 10. Quais sanções ele pode receber, né? Dá uma pausa no vídeo, quem não deu, faça a questão, depois volte na correção, tá? Deu a pausa, resolveu? Aqui vai ser a letra o quê? Aqui vai ser a letra E, tá? Não, perdão, vai ser a letra D, tá? Letra D. Por quê? Toda questão que tiver, né,
pena aqui, ó, privativa de liberdade, reclusão, já fica errado, que é uma ação civil, né? Então essa aqui está errada. Perder a função e proibição para sempre de contratar com o poder público, né? Tá errado, tá? Aqui a letra D. Perde a função pública e suspende direito político por um prazo determinado, que é até 12 anos, e pagamento de multa civil, tá? Porque é um ato do artigo 10. Lembrando que ato do artigo 10, se causa prejuízo ao erário, tem as sanções de perder a função, suspender direito político e pagar multa civil e proibição de contratar com o Estado durante um determinado período, ou então de receber benefício do poder público durante um prazo, ele não pode receber, tá? Então, aqui artigo 10, letra D, questão correta. Vamos avançar? Próxima questão, então vamos lá. Em janeiro de 2022, o policial civil João, do estado Alfa, de forma dolosa e a fim de obter proveito ou benefício indevido para outra pessoa, revelou o fato de que teve ciência e razão das suas atribuições e que deveria permanecer em segredo, propiciando um beneficiamento ao terceiro por informação privilegiada. Consoante a lei de improbidade, João praticou ato de improbidade que atentou contra o princípio da administração pública. E no bojo da ação civil de improbidade, o policial, o quê? Então a questão afirmou, né? Ele revelou segredo que se apropriou em razão do seu cargo. Respondeu por improbidade, interpuseração de improbidade, que é um ato que atenta contra o princípio administrativo. Neste caso aqui, então, o que ele vai estar sujeito como sanção? Mesma coisa, pausa o vídeo, leia as questões, depois volte aqui. Qual vai ser aqui então? Letra A, B, C, D ou E? Letra A, tá? Não está sujeito a perder a função por ausência de previsão legal. É isso mesmo, tá, pessoal? Porque lembrando agora que na lei de improbidade, ato que atenta contra o princípio administrativo não tem perder a função e não tem suspender direito político. Isso só para o ato do artigo 11 que atenta contra o princípio da administração pública. Fechou de bola? Beleza? É isso aí. Próxima questão. Olha só. Aprovado em concurso público e devidamente investido em seu cargo, o servidor público passa a ser detentor de direitos e deveres, respondendo civil, penal e administrativamente por eventual exercício regular de suas atribuições. Julgue o item como marca e opção, né? Julgue o item, né? Sendo imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado, o servidor tem direito de negar publicidade a ato oficial, hipótese em que tal omissão, conforme legislação específica, não caracteriza ato de improbidade administrativa. Então, se ele negar publicidade a um ato oficial, isso é ato de improbidade? Sim ou não? Sim ou não? É improbidade, tá, pessoal? Tá no artigo lá, artigo 11 da lei de improbidade, tá? Então, tá lá no artigo 11 da lei de improbidade, questão fica errado o item, tá? Questão, item errado, beleza? Itens, questão 6 aí, olha só. Um promotor de justiça, depois de ter recebido uma série de dados obtidos da prefeitura de certa cidade, constatou que o prefeito havia deixado de prestar contas, né? Então, deixou de prestar contas relativa a convênio federal, em situação que este era expressamente obrigado a fazê-lo. Por meio do exame dos documentos, constatou que a citada autoridade dispunha de condições técnicas e operacionais para fazer a prestação de contas e tinha plena ciência do dever de fazer. Embora os documentos não indicassem que a ausência de prestação de contas tinha o objetivo de ocultar irregularidade, era possível identificar que o prefeito indevidamente havia deixado de praticar o ato de ofício, com desrespeito intencional aos prazos legais e ao princípio da publicidade. Então ele tinha condições de prestar contas, não fez quando tinha condições, né? E a questão falou que, no caso aqui, né, ele deixou de praticar o ato, né, em desrespeito intencional aos prazos, de forma dolosa. Neste caso, então, houve ou não ato de improbidade? Olha aí as opções A, B, C, D ou E.
A, B, C, D ou E? Aqui ficou letra o quê? Ficou o quê? Né? Aqui ficou a letra C, né? Configure improbidade que atenta contra princípio administrativo. Letra C é um ato de improbidade do artigo 11, tá? Tá lá expressamente. Deixar de prestar contas quando tem a condição de fazer. Então, se ele não presta contas quando tem condição de prestar contas, e de forma dolosa, claro, tem que provar o dolo na ação de improbidade, ele comete improbidade do artigo 11 da lei. Ato que atenta contra o princípio da administração pública. Fechado? Então aqui ficou a letra C. Maravilha? Próxima questão, julgue os itens. 1. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, a lei de improbidade prevê como sanção a suspensão dos direitos políticos, sem tipificação na Constituição Federal de 88. Assim, né? Sem previsão dessa sanção na Constituição de 88? Será que é? Não, né? Porque a própria Constituição prevê que, em razão da improbidade, haverá suspensão do direito político, sim. O item 1, então, fica errado. 2. São espécies de atos de improbidade, aqueles que atentam contra o decoro parlamentar e a dignidade da justiça. Isso está na lei de improbidade? É ato de improbidade isso aqui, pessoal? Né? Tá errada a questão. 3. Os herdeiros daquele que tenha causado lesão ao patrimônio público estarão sujeitos às cominações legais até o limite do valor da herança? Sim ou não? É até o valor da herança? Sim. Item 3 está correto, tá? Então, só o item 3 está correto. Então, ficou aqui, letra o quê? Só o 3 correto é o item C, né? C de coisa. Beleza? Próxima questão. Marque a alternativa que contempla a afirmativa em conformidade com a lei de improbidade. Letra A. As disposições dessa lei não são aplicáveis àquele que não é agente público, ainda que induza ou concorra dolosamente para a prática de atos de improbidade? Quem não é agente público e induz ou concorre para alguém praticar de forma dolosa, responde por improbidade? Sim ou não? Sim, né? Responde. Quando fala que não é agente público, está errado, porque o artigo 2º e 3º fala que este terceiro também responde por improbidade. B. Se houver indícios de atos de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará diretamente ao juiz competente para as devidas sanções. É isso? A autoridade administrativa que representa o juiz para a aplicação de sanção? Ou seria o Ministério Público? Ministério Público, né? Então não é a autoridade que conhecer dos fatos, não, tá? Aí fica errada a questão. C. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos dispositivos específicos da lei, não bastando a voluntariedade do agente. Isso é dolo? É a vontade livre e consciente, né? Você não pode estar sob coação e tem que ter consciência da ilicitude de alcançar aquele resultado, não bastando a mera voluntariedade. É isso que está na lei? Sim, artigo 1º da lei vai trazer que o dolo é necessário e somente o dolo, não tem mais previsão como culpa, e esse é o conceito que a lei coloca como dolo para configurar ato de improbidade. Letra D. Tá errado só pela palavra culposo, tá? Porque lembrando que não há mais ato de improbidade culposo, não existe mais. Letra D errado. E a letra E tá errada porque fala, né? A contagem da suspensão do direito político, né, terá início somente após o trânsito em julgado. É errado porque a lei trouxe uma previsão de que se for confirmada a decisão, né, em segundo grau por órgão colegiado, opera-se retroativamente esse período, tá? Então, entre o trânsito em julgado e essa confirmação por órgão colegiado, opera retroativamente a contagem de suspensão do direito político. Por isso que fica errada aí na questão 8, a letra E. Tá bem? Beleza? 9. Julgue os itens. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado na lei, não bastando a voluntariedade do agente. Item
certo, né? Beleza. 2. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra princípio administrativo, a ação ou omissão dolosa que viola os deveres de honestidade, imparcialidade e de legalidade, tal como negar publicidade a atos oficiais, exceto em razão da sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras situações instituídas em lei. Então, se você negar de forma dolosa publicidade a ato oficial, salvo as situações que a lei permite, que estão aí elencadas na Constituição. Neste caso, então, configuraria improbidade você negar essa publicidade? Sim, o item 2 tá certo, né? 3. Entre outros, consideram-se atos de improbidade importando em enriquecimento ilícito ao ferir mediante ato culposo. Já ficou errada aqui a questão, tá? Então, o item 1 e 2 estão corretos. Né? E aqui seria a letra D. Letra D. Maravilha? Letra D. E a 10 e última, vamos lá. Julgue os itens, né? Com base na lei de improbidade, julgue certo ou errado. Ou então verdadeiro ou falso. Constitui crime a representação por improbidade contra agente público ou terceiro, beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente? Você representar falsamente uma improbidade, isso é crime? Sim, tá? A lei tem um único crime, que é você fazer representação falsa de ato de improbidade, tá? E aí o agente responde por esse crime. O item 1 tá certo. A perda da função pública e a suspensão do direito político só se efetiva com o trânsito julgado da sentença condenatória? Sim, artigo 21 vai trazer essa previsão. Só com o trânsito em julgado é que vai efetivar a sanção de perder a função ou de suspensão do direito político, tá bem? A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do cargo, do emprego ou função, com prejuízo à remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos. Olha o detalhezinho aqui, ó. Com prejuízo da remuneração, né? Sem prejuízo da remuneração. Fica errado. O afastamento do agente público do cargo, quando a medida for necessária, a instrução processual ou para evitar a iminente prática de novos ilícitos, será de até 30 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão motivada? 30 dias? 30 dias? Até 90. O item fica errado, tá? E aqui, então, vai ser VVFF. VVFF vai ser a letra A. Beleza? Tranquilidade? Então, a gente termina aqui. As questões. Até um próximo encontro. Valeu!